não desista do teu chamado. Eu quero chamar a tua atenção para a vida do Senhor Jesus, para o seu sofrimento, não somente lá na cruz do Calvário, onde foi o ápice do seu sofrimento, mas também lhe chamar a atenção para a trajetória da sua vida, do seu chamado aqui na terra, até a sua morte de cruz. Jesus vinha de um ministério promissor. Jesus vinha realizando muitos milagres. Os lugares estavam ouvindo falar de Jesus. Várias regiões estavam ouvindo falar de Jesus. Muitas pessoas estavam indo ao seu encontro. Porém, também muita perseguição Jesus enfrentou ao longo do seu ministério. Jesus enfrentava perseguição dos fariseus, dos saduceus e de várias outras pessoas, assim como da sua família. Lá em Marcos, no capítulo 3, do versículo 31 ao 34, onde chega a mãe e os irmãos de Jesus, que eles mandam avisar o Senhor Jesus que eles tinham chegado, aonde Jesus pergunta: quem são os meus irmãos? Quem são a minha mãe? Os meus irmãos e a minha mãe é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Alguns momentos a gente pode parar e pensar que Jesus foi um pouco indelicado, Jesus foi um pouco grosseiro, mas quando nós vamos a fundo estudando este texto, estudando antes também um pouco desse texto, a gente chega a uma conclusão. Jesus, ele veio e seguiu toda a lei. Jesus, ele não passou por cima de nenhuma da lei. E um dos mandamentos da lei é honra pai e mãe. Então Jesus, ele não podia desrespeitar a sua mãe. Mas por que então que Jesus agiu dessa forma quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram naquele momento? Se a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus eles tivessem ido até aquele local para ouvir Jesus a pregar, não tinha por que eles mandarem avisar a Jesus que ele tinha chegado. Não tinha por que eles mandarem chamar a Jesus, sabendo que Jesus estava ensinando a vontade do seu Pai. Quem chega para ouvir alguém que está ensinando, a gente chega, nos sentamos ou ficando em pé no cantinho ali para não atrapalhar aquela pessoa que está com a palavra. Então não faz sentido a mãe e os irmãos de Jesus chegar sabendo que Jesus estava ensinando e mandá-lo chamar. Aí quando a gente volta um pouco no capítulo 21, no versículo 21 do mesmo texto, do mesmo capítulo 3, do versículo 21, fala assim: quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si, ou eles estão loucos. A notícia que Jesus estava ensinando, curando, repreendendo demônios, libertando pessoas, estavam correndo. Jesus estava tão engajado em fazer a vontade, a obra do seu Pai, que Jesus não tinha tempo nem de parar muitas das vezes para comer, para beber ou para ir na sua casa. Então a notícia correu, que Jesus estava realizando milagres, estavam fazendo maravilhas. E os seus familiares começaram a ficar preocupados, achando que o nosso Senhor estava fora de si. Mas Jesus não estava fora de si, porque Jesus ele tem um propósito. Jesus, lá em Mateus 4,4, Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Jesus não se preocupava em parar para fazer um almoço ou uma jantar, porque o que ele queria mesmo era pregar a palavra. Ele queria dar alimento dos céus para aquele povo. E devido a tudo isso, a família de Jesus começou a se preocupar, achando que Jesus estava muito fanático, muito religioso, ou até mesmo fora de si, ou como algumas traduções falam, até mesmo louco. E quando eles, no capítulo 3, no versículo 21, quando eles ficam sabendo, eles saem da sua casa e vai até onde Jesus está. E aqui no versículo 31, eles chegaram aonde Jesus está. Então, quando eles falam, avisa a Jesus, eles ficaram no lado de fora e mandou alguém chamá-lo. Eles não foram ali com a intenção de ouvir o Senhor. E a intenção deles era chamar Jesus. Jesus sair. Eles pegavam Jesus e levavam para casa, impedindo assim de fazer o que ele veio para fazer.
Jesus não veio para essa terra para fazer banquetes. Jesus não veio para essa terra para sentar com amigos. Jesus não veio para essa terra para ficar batendo papo. Jesus veio por um propósito. Vou pregar o evangelho, vou morrer por aquele povo, eu vou salvar aquele povo, vou comprar com meu sangue, vou voltar para o céu, vou preparar lugar e volto para buscar aquele povo que aceitaram a aliança comigo. Então, este era o propósito de Jesus. Mas naquele momento, a visão humana da mãe e dos irmãos de Jesus estavam meio que atrapalhando. A mãe de Jesus foi uma grande mulher de Deus, escolhida do Senhor. Mas quem sabe, eu creio que ela sabia quem era o filho dela. Ela sabia que ele era o Deus encarnado, que veio aqui para uma missão. Mas quem sabe, os irmãos de Jesus, que nasceu depois dele, eles não tinham confiança total naquilo ali. Porque lá em João, ele também, a Bíblia fala que os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Então aí a gente já vê um conflito na família de Maria. Os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, ele creu em Jesus depois que Jesus ressurreto apareceu para ele. Quando Jesus ascendeu aos céus, foi quando Tiago creu, porque até então Tiago não cria. Então a gente vê esse conflito no meio da família do Senhor Jesus. E imagino Maria tentando conciliar aquilo tudo ali, porque Maria cria que ele era o Deus encarnado, mas também a preocupação de mãe, aquela preocupação de mãe terrena, aquela preocupação de mãe, de ver o filho dela tantos dias, sem se alimentar direito, sem descansar, sem parar, sem fazer uma boa refeição, quem sabe até sem dormir. Então aquela preocupação induzida pelos seus outros filhos, seus outros familiares, levou ela a preocupação de ir até com os outros buscar Jesus. E quando Jesus fala, os meus irmãos e minha mãe são esses daqui, Jesus sabia a intenção do coração daquele povo. Jesus não foi grosso com Maria, muito pelo contrário, ele não podia tratar a mãe dele mal, porque ele veio para cumprir toda a lei, e a lei manda honrar pai e mãe. Só que ele sabia, naquele momento ali, ele falou, não, eles estão aqui para me parar. Mas nada vai me parar. Nem a preocupação de uma mãe terrena vai me parar. Nem a preocupação de quem não crê em mim. Os irmãos foi com a preocupação de buscar Jesus, não. Mas ele fala, ninguém vai me parar. Ninguém. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Nada vai me parar. Ele sabia para que ele veio a esta terra. Ele sabia. Então ninguém poderia parar Jesus. E o que falta hoje na minha e na tua vida é esta convicção que o Senhor Jesus teve. A convicção de que eu vim para esta terra e ninguém vai me parar, ninguém vai vir com preocupações, ninguém vai vir com apontamento, ninguém vai vir com incredulidade, ninguém vai vir para me parar. Por mais que se levantam com falsas preocupações, por mais que se levantam querendo me trazer algo, não vai me parar. Jesus tinha convicção do seu propósito, Jesus sabia pelo que ele tinha vindo. Nós precisamos saber pelo que nós viemos a esta terra. Se você veio para pregar, pregue. Se veio para cantar, cante. Se veio para visitar, visite. Se você veio para interceder, interceda. Se você veio para o que seja que você veio para fazer nessa terra, faça com excelência. Não permita que ninguém vai te arrancar do lugar que Deus quer que você esteja. Deus queria que Jesus estivesse naquele lugar ensinando a sua palavra. Deus queria que Jesus estivesse ali. A família não queria, mas Jesus naquele momento, ele estava ali, como em toda a sua vida, ele estava ali para ouvir e fazer a vontade do Pai dele. E naquele momento, eles estavam ali fazendo a vontade do Pai, e ele fala, quem obedece ao meu Pai, esse é meu irmão, esse é minha mãe. Porque a obediência nos torna filhos. A obediência em Deus nos torna filho de Deus, irmão do Senhor Jesus Cristo. Então aquele povo ali naquele momento estava sendo irmãos de Jesus. Porque eles estavam sendo filhos, porque ele estava obediente. Jesus, ele tem uma quedinha a mais para quem para ouvir a sua palavra, como em Lucas 10:39, Maria ficou assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, enquanto Marta, ocupada, fazendo os seus afazeres ali, querendo dar também excelência ao Senhor Jesus, mas Maria parou para ouvir. Jesus tem uma admiração maior por quem para ouvir a sua palavra. Jesus tem uma inclinação maior para quem se interessa em aprender os seus princípios, para
quem se interessa em estar lendo a sua palavra, está buscando a sua face, está se santificando, em vez de ter tanta coisa na mente, tantos afazeres, aquele povo ali nos pés de Jesus assentado para ouvir, naquele momento, aquele povo, espiritualmente falando, era mais importante do que a própria família terrena de Jesus, porque ali eles estavam se fazendo filhos de Deus, porque estavam obedecendo, ouvindo, aprendendo a palavra do Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de você. Jesus quer que a gente defenda com afinco o nosso propósito, o nosso chamado. Jesus amou sua família, Jesus também morreu pela sua família, mas Jesus, quando precisava defender o seu propósito, cumprir o seu propósito, Jesus não deixava que nada e nem ninguém parasse ele. Defenda o teu propósito, obedeça o chamado de Deus para a tua vida e será salvo, tu e a tua casa, assim como toda a família de Jesus foi alcançado. A sua também será, se você não desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Fique na paz do Senhor Jesus.